Com a decisão de Donald Trump em reconhecer Jerusalém como capital de Israel, muitas pessoas podem estar se perguntando: e o que vem depois? Até mesmo quem possui apenas conhecimentos históricos ou religiosos básicos já ouviu falar no famoso Templo de Salomão. Mas uma grande parte das pessoas ainda associa o templo a filmes de aventura e outros do gênero, não compreendendo o significado do templo. Não sabem, por exemplo, que uma grande parcela dos judeus gostaria de poder reconstruir o referido templo. O Templo de Jerusalém, ou o Templo de Salomão, é o nome dado ao principal centro de culto do povo de Israel, onde se realizavam as diversas ofertas e sacrifícios a Deus. O tabernáculo foi o primeiro templo usado pelos hebreus até a construção de um templo fixo. Era chamado de Templo do Senhor. Sua principal característica é que o tabernáculo era móvel, devido à necessidade do povo se deslocar pelo deserto durante o êxodo do Egito até a conquista da Terra Prometida. O primeiro templo de Jerusalém foi construído no cume do Monte Moriá, também chamado Monte do Templo, no leste de Jerusalém. De acordo com a Torá, a Bíblia hebraica, o primeiro templo foi construído no local onde Abraão havia oferecido Isaque como sacrifício. O templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando o material que havia sido acumulado em grande abundância por seu pai e antecessor, o rei Davi. O templo foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor II, que levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Pelos cálculos de James Ussher, a ordem para a construção do primeiro templo foi dada pelo rei Davi em 1015 a.C. As fundações do templo foram lançadas em 21 de maio de 1012 a.C., no segundo dia do segundo mês, 480 anos depois da saída de Israel do Egito. A construção terminou em 1005 a.C., mas sua dedicação foi adiada até o ano seguinte, por este ser um ano de jubileu, o nono jubileu, e segundo Ussher, exatamente 3.000 anos desde a criação do mundo. O segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro na Babilônia, sob orientação de Zorobabel. O templo começou com um altar feito no local onde havia o antigo templo e suas fundações foram lançadas em 535 a.C. Sua construção foi interrompida durante o reinado de Ciro e retomada em 521 a.C., no segundo ano de Dário I. O templo foi consagrado em 516 a.C. Diferentemente do primeiro templo, este segundo templo não tinha a Arca da Aliança, Urim e Tumim, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com maná, nem o cajado de Arão. A novidade deste templo é que havia na sua corte exterior uma área para prosélitos, que eram adoradores de Deus, mas sem se submeter às leis do judaísmo. Nos 500 anos desde o retorno, o templo havia sofrido bastante com o desgaste natural e com os ataques de exércitos inimigos. Herodes, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs restaurá-lo. As obras iniciaram-se em 18 a.C. e terminaram no ano 65 d.C. O templo foi novamente destruído, desta vez no ano 70 d.C. Mas, se o local é considerado tão sagrado para os judeus, por que eles não podem reconstruir o templo pela terceira vez? Atualmente, o cume do Monte Moriá corresponde à região denominada Haram Esh-Sherif. No centro do local onde ficava o antigo templo, existe uma mesquita, ou Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar, com sua construção iniciada no ano de 685 d.C. e terminada no ano 691. No centro da mesquita existe uma rocha, que alguns dizem ser a mesma rocha onde Abraão teria oferecido o filho Isaque como sacrifício, tendo sido impedido deste sacrifício no último momento, segundo a Torá, por um anjo de Deus. Tal mesquita teria sido construída no local por conta de uma história envolvendo Maomé, fundador do Islã. Maomé teria realizado uma viagem noturna entre o local da mesquita sagrada, que sabidamente era Meca, para a mesquita mais distante. Al-Aqsa, em árabe, significa mais longe. O trajeto foi feito no lombo de uma criatura mítica, Burak, um animal branco, alado, metade mula, metade cavalo. Desse ponto longínquo, Al-Aqsa, o profeta subiu aos céus em uma escada milagrosa, segundo o Islã. O texto não explica em qual coordenada geográfica do planeta seria essa mesquita distante, Al-Aqsa, mas para muitos tradutores e intérpretes islâmicos se trataria do local onde está agora o Domo da Rocha. Esta disputa milenar, sem sombra de dúvidas, definirá o destino de toda a humanidade.
Encerro relembrando o convite para você se inscrever também no meu segundo canal, cujo link está na descrição e onde pretendo lhe preparar para as mudanças econômicas que acontecem no mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.